Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia. Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Estudantes maceioenses realizaram uma caminhada na última terça-feira pela manhã para cobrar a manutenção da atual tarifa de transporte coletivo urbano da capital. Quem deu mais detalhes foi a coordenadora do DCE, Mona Espinacé. Acompanhe. Bom, os estudantes aqui de Maceió realizaram na manhã da última terça-feira uma caminhada que saiu do CEPA, descendo pela Fernandes de Lima e foi até a Praça Deodoro. Qual foi o objetivo dessa manifestação? Então, eu e o Lucas, coordenador geral do DCE, a gente foi na última reunião que teve na SMTT com o Conselho para discutir um pouco sobre esse aumento da passagem que já tinha escutado. E nessa reunião, o pessoal da Transpal trouxe um valor, trouxe uma planilha mostrando os gastos de se aumentar, o porquê de aumentar essa passagem. A SMTT também trouxe um valor de R$ 2,30, a Transpal de R$ 2,49, e os únicos contra esse aumento foram os estudantes, porque as justificativas deles era que tem que fazer reajuste anual dos funcionários, também que tinha concorrência desleal com o transporte clandestino e que o combustível tinha aumentado. E, na verdade, a gente percebe que realmente todo esse aumento é muito para beneficiar os empresários, aumentar seus lucros, e só prejudica aos estudantes e aos trabalhadores. Ficando em oposição a isso, contra o aumento da passagem, porque realmente R$ 2,50 não cabe no bolso do estudante, não cabe no bolso do trabalhador, é realmente contra o povo esse aumento da passagem. E aí nos mobilizamos, chamando toda a universidade, foram 500 estudantes nessa caminhada em direção à Praça Deodoro, especificamente para a Câmara dos Vereadores, reivindicar contra isso, que seja escutada a nossa voz, e foi uma caminhada muito, muito assim, exemplar, de se tornar exemplo, como várias manifestações vinha ocorrendo no Brasil e fora, e a gente reivindicando contra esse aumento, e mais do que o aumento, contra o passe livre estudantil, contra o passe livre para o desempregado, porque realmente isso que deve ocorrer para o estudante estar podendo estar se formando, estar fazendo sua formação mais ampla, que significa lazer, significa participar da cultura, significa participar da cidade, e também assistir sua aula e fazer seus estágios e tudo isso, E também em relação ao passe livre, a gente também luta por um transporte de qualidade coletivo em Maceió e uma mobilidade urbana bem melhor, porque a gente sabe que não tem ciclovias, tem alguns bairros, por exemplo, de Bebedouro para o Benito Mendes não tem ônibus de integração, então realmente são problemas que tá na realidade cotidiana do estudante e do trabalhador, que a gente realmente foi para reivindicar contra isso e para lutar pelos nossos direitos, que é o passe livre para o estudante desempregado. Mona, vocês pleiteiam aí também a imediata apreciação de um projeto de lei do vereador Ricardo Barbosa. Do que trata esse PL? Então, a gente, quando terminou a caminhada, a gente foi para a Câmara dos Vereadores, foram uns 11 estudantes, e aí eles deram espaço na sessão ordinária que estava acontecendo, e a gente conversou um pouco, denunciando o que a gente estava querendo. E aí, realmente, uma das nossas vontades é que essa decisão de aumentar a passagem volte para a Câmara dos Vereadores, porque quando o prefeito Cícero Almeida tomou posse na sua gestão, ele passou esse poder de decidir se aumentava ou não para ele, e a gente acha um pouco autoritário e arbitrário, porque é uma pessoa decidindo em função de uma grande maioria. E indo para a Câmara dos Vereadores, a gente tem mais vereadores que podem estar voltando, uma participação muito mais democrática para estar se decidindo se aumento de passagem ou não. Então, isso a gente sempre pensou, isso é uma forma mais democrática, e o vereador Ricardo Barbosa colocou isso no projeto, e aí está levando à frente com isso. E nessa mesma reunião da Câmara dos Vereadores, a gente marcou uma reunião hoje, na quinta-feira, que quando terminar aqui a entrevista, eu estou indo para lá na Praça do Graciliano Ramos, porque é uma sessão ordinária que eles fazem na praça, geralmente todo mês, e a gente vai estar abrindo espaço para a gente estar discutindo, ter um profundo debate em relação ao transporte coletivo de Maceió. E representando o movimento sindical, Magno Francisco ressaltou também a importância da manutenção da tarifa para os trabalhadores em geral. Acompanhe. Magno, de que forma o movimento sindical observa essa solicitação dos estudantes e como as categorias podem colaborar nesse processo?
Bem, eu penso que os trabalhadores, de uma forma geral, eles precisam se mobilizar também junto com os estudantes para que esses interesses, os interesses do não aumento da passagem, do passe livre, tanto para os estudantes quanto para os desempregados, quer dizer, que a licitação do transporte, que essas pautas que estão sendo apresentadas nessa luta, ela de fato se efetivem. E não tem outro caminho, historicamente, na luta dos trabalhadores, não tem outro caminho que não seja a mobilização, que não seja a luta. Portanto, nós, do movimento sindical, temos um papel, creio que, fundamental, importante, não só de participar, quer dizer, com apoio, mas de estar no dia a dia e mobilizar as nossas bases para que estejam, quer dizer, nessa caminhada, nessa mobilização. Porque, fundamentalmente, hoje, há uma grande massa de trabalhadores que dependem do transporte público. E, veja, há muitos trabalhadores que comprometem mais de 60% do seu salário com o pagamento de passagem. Então, quer dizer, o trabalhador fica sem dinheiro para um lazer, fica sem dinheiro para comprar alimentação, enfim, para ter uma condição de vida digna. Então, quer dizer, essa luta que a gente tem enfrentado, que a gente tem travado, iniciado, não é uma luta que afeta apenas os estudantes, mas os estudantes que são filhos de trabalhadores e, consequentemente, os trabalhadores também. Então, eu penso que o movimento sindical tem um papel fundamental, importante, de mobilizar suas bases, de colocar as bases na rua, junto com os estudantes, e apoiar o movimento estudantil. Nas questões estruturais também, para que a gente possa fazer uma grande mobilização aqui em Maceió. Eu penso que é muito possível, certo, a gente ter êxito nessa luta, nessas pautas de reivindicação. Porque, quer dizer, no Brasil, recentemente, a gente teve, inclusive, o estado do Pará, na cidade, na capital, em Belém, o aumento da passagem, e após uma grande mobilização dos trabalhadores e dos estudantes, foi revertido, quer dizer, não teve aumento da passagem. Em outras capitais, quer dizer, a gente tem o passe livre, como Campinas, Rio de Janeiro, quer dizer, a gente tem várias conquistas, Florianópolis. Então, isso foi resultado de quê? Da mobilização, da luta dos estudantes e dos trabalhadores. Por isso que a gente acha que é fundamental o movimento sindical assumir um papel protagonista nessa luta. Magno, você falou aí também da questão do comprometimento aí de boa parte do salário dos trabalhadores. E como é que fica nessa questão os desempregados? Nesse momento, a questão do passe livre é essencial, é decisiva também? Bem, eu penso que é outra bandeira que a gente vem trazendo, certo? Que o movimento sindical vem trazendo para essa luta, porque eu acho que esse é um momento importante que a gente está vendo, que nós estamos passando por as forças, diversas forças juntas para defender essa bandeira. Então, nós temos o movimento estudantil, nós temos o movimento popular, que também tem tido uma participação, e o movimento sindical. Então, nós temos uma ampliação dos grupos ou dos segmentos da sociedade que defendem essas bandeiras. Bem, do ponto de vista dos desempregados, veja, uma questão fundamental ter o passe livre. Uma das principais preocupações, se a gente for perguntar ao desempregado como é que ele pretende conseguir emprego, ele vai dizer, indo nas empresas, colocando currículo, etc., se movimentando. Como é que ele vai se movimentar se ele não tem dinheiro de pagar a passagem, porque ele está desempregado? Então, nós defendemos que haja um cadastro em Maceió, certo, dos desempregados da nossa cidade. E que, através desse cadastro, eles recebam uma carteira, enfim, que dê a eles o direito de andar de ônibus. Porque se eles não fizerem isso, consequentemente, vão continuar desempregados, porque onde é que eles vão arrumar emprego se não pode deixar um currículo, se não pode fazer uma entrevista? Então, é uma bandeira fundamental que nós compreendemos, quer dizer, ser justa para atender essa demanda desse segmento da sociedade. Então, nós estamos também encampando essa bandeira junto com a defesa do passe livre estudantil. E já que você está aqui representando o movimento sindical, Magno, de que forma você avalia, qual é a dificuldade ainda que emperra aí que os trabalhadores se unam para ir em busca dessas conquistas? Bem, eu penso que durante um determinado período a gente viveu aí um processo, podemos dizer, de dissenso das nossas mobilizações, certo? Mas a gente hoje está vivendo um momento totalmente diferente, certo? Se a gente for analisar, não há uma região do mundo onde não esteja acontecendo luta contra algum tipo de opressão, certo? Você vai para as praças de Wall Street, onde antigamente só andava a turma do capital financeiro, hoje hoje está ocupada pelos trabalhadores. Na Espanha, na Europa, enfim, na Grécia, na África, a luta pela liberdade, pela democracia. E aqui no Brasil também não tem sido diferente. Se a gente for analisar, nós temos tido um número recorde de greves no Brasil esse ano, certo? E no ano passado também. Quer dizer, isso significa o quê? Significa que o sentimento da classe trabalhadora no Brasil está conectado com essa disposição de luta que o mundo inteiro está apresentando, que os trabalhadores e os povos do mundo inteiro estão apresentando. Então, eu penso que as direções sindicais,
elas devem entender essa realidade, certo? Entender essa realidade significa apostar na capacidade de mobilização e na disposição de luta que os trabalhadores estão tendo. Então, se a gente aposta nessa capacidade de mobilizar as nossas bases, eu tenho certeza que os trabalhadores vão responder positivamente, porque assim tem sido. Assim tem sido a nossa história, inclusive recente. Esse ano, quer dizer, a gente tem tido greves históricas, tem visto os professores fazerem greve em todo o país, a construção civil, diversas categorias. Então, eu acredito que o momento ele favorece a nossa mobilização. Nós que vivemos essa dura realidade temos que nos organizar. Então, se a gente se organizar e fizer uma luta organizada, sistemática, quer dizer, temos certeza que vamos dar uma contribuição fundamental para que o Ministério Público possa dar andamento desse processo de licitação e, consequentemente, a gente possa obter essa vitória, que é ter ônibus novos, uma frota de melhor qualidade e também a passagem, quer dizer, a manutenção do preço da passagem no mínimo, com a garantia do passe livre e das outras bandeiras que nós estamos defendendo. Você confere agora mais uma poesia do poeta e professor de filosofia Luciano José no quadro Eu Quero Ver Cultura. Limite. Entre o latifúndio e os famintos, uma cerca silenciosa estabelece a justiça. Está terminando mais um programa Eu Quero Ver, que vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. Você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do blog euquerovercult.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, o euquerovercult@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa quinta-feira e até amanhã. A luta se fortalecer, Eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver, Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?